Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês aqui aos sábados. Está começando Ferramentas da Consciência. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que o objetivo desse programa é sempre fazer a sua vida na prática um pouquinho melhor. Estamos recebendo de novo aqui Saulo Caldeirão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dispensa apresentações aqui. Eu te consideraria... Hoje eu vim pensando como é que eu ia apresentar o Saulo, né? Falei, um grande estudioso. Nada. Estamos sempre em aprendizado, né, o tempo inteiro. Mas eu agradeço estar aqui com vocês novamente. Eu fico feliz. E para falar de um assunto tão legal hoje, né? Clarividência. Vamos conversar sobre clarividência. Obrigada, José, também aqui pela sua presença. José também aqui sempre com a gente. Será que estamos preparados para esse assunto, Saulo? Pois é. As pessoas querem, né? Querem acessar aí a clarividência, querem acessar essa informação que está nos rodeando, essa energia, né? Mas será que a gente está preparado? Você fala muito disso, né, nas suas lives. Eu acho que, de alguma forma, a gente está, porque... a gente já capta, né? Assim como a projeção astral faz parte da vida da gente, quer dizer que você... será que eu estou pronto para ver lúcido? Talvez o processo de você ver assuste um pouco aquilo que já acontece no inconsciente. Mas nós já sentimos as energias das pessoas, nós já vemos coisas na mente da gente sem saber a direção, nós temos toda uma reação, o que a gente não tem lucidamente a percepção que está vendo. A partir do momento que você começa a estudar o assunto, aí talvez possa ser que você precise um pouquinho mais de equilíbrio, porque você possa começar, no processo de desenvolvimento, a ver mais claro. Aí isso pode assustar um pouco, mas a preparação também vem com o estudo, né? A gente consegue. Sim, com certeza. Uma coisa que eu venho me perguntando, assim, até falei, vou perguntar para o Saulo, qual a diferença entre clarividência e imaginação, né? Porque a gente está permeado por diversas ideias, e a gente sempre fica pensando, será que isso aqui tem a ver com um pouco de intuição? Também clarividência tem a ver com intuição, né? Mistura tudo. A imaginação, normalmente, são coisas que estão dentro do seu campo de possibilidades. Normalmente, são coisas que você pode vir a pensar. Esse estudo, obviamente, vai sendo feito cada vez mais a pessoa, quando vai treinando a clarividência, e ela pode ser treinada. A clarividência não é só o ato de ver um espírito na frente, claro. É o ato de você sentir a mudança de ambiente, sentir a energia, o campo da pessoa. Chega perto da pessoa, começa a sentir o que ela está sentindo. Tem um monte de sensação. Aos poucos, com o treino, a pessoa começa a melhorar isso. Por exemplo, tem gente que começa a estudar seu sistema energético, entende como é que é ela neutra. Eu, por exemplo, vou me aproximar de uma pessoa agora, eu vou fazer um experimento. A gente faz isso muito quando a gente tenta fazer isso. Então, primeiro começar a se observar, né? Exato. Observar como eu sou no meu neutro. Exato. Às vezes a gente nem se conhece. E você precisa saber mais ou menos como é que está seu neutro. E o diferencial na hora que você chega perto de uma pessoa. Tem um exercício que é o ato de você... a gente não faz normalmente, mas é o ato de você tocar na pele da pessoa. É a parte mais forte da sensibilidade. Até do ombro, né? Sim, é você pegar a pessoa, você pegar uma pessoa, primeiro você se neutraliza, você vai para um lugar, e você tem que fazer isso dezenas de vezes, tá? Até você, centenas, até você chegar no nível de mais ou menos entendimento do que é seu e do que está vindo de fora. É um campo. Aí você toca na pessoa, fecha os olhos um pouco e vê o que você está sentindo, depois pergunta para a pessoa, você tem isso, está sentindo isso? Aí a pessoa começa a retornar para você. Então você começa numa aula, por exemplo, que a gente pretende fazer isso nos nossos encontros que nós vamos ter todas, uma vez por mês no IPPB. Esse mês vai ser dia 25 de junho, esse mês. Estaremos lá. Então você faz isso com a pessoa, então você vai para um canto, faz um exercício energético, se neutraliza de novo. Aí troca de parceiro. Aí você pega outra pessoa, toca na pele dela, fecha, aumenta a sensibilidade e conversa com ela, olha, eu senti isso aqui, faz sentido? Então, quando você vai isso várias vezes, você começa a aprender uma coisa por toque. Aí depois vem o segundo exercício de clarividência, que é por indução. Você não toca mais, você só entra na aura da pessoa. Você começa a adquirir, então, a percepção do que é seu e do que não é seu. Chega uma hora que você fica tão lúcido contra isso, que é como aprender uma língua. Tem hora que você chega perto de uma pessoa que você conversa e não sabe nada. De repente você começa a criar um processo de interação e até o diálogo começa a acontecer através do exercício e do movimento. Então é como se você estivesse ensinando o seu cérebro a interpretar o que está acontecendo. Comunicar de uma outra maneira, né? Exato. Não precisar do toque, da linguagem. Até que você avança a ponto de você tá nem precisando mais encostar na pessoa, você pensa que o negócio vem na sua mente assim, você já sabe que não é seu. É um talento que você desenvolve. Exato. E existe também pessoas que sentem odores, né? Tem, isso são vários tipos de... O desenvolvimento leva também a clareaudiência,
que você costuma não só ver, mas ouvir, a sentir sensações emocionais. Por exemplo, a clarividência não é só o ato de ver, você sente o que a pessoa está sentindo. Então, você pensa que é só ver, não. Você vê um espírito, se o caso consiga ver na sua mente, você sabe se é negativo, se não é, só de olhar. Então você também traz essa sensação, como cheiro, sensações. Tem horas que o ambiente, o cheiro também tem a ver com a questão da ectoplasmia, né? O ambiente é impregnado com determinadas coisas que podem ter cheiros bons, como cheiro de incenso, cheiro de éter, ou cheiros muito ruins, de podridão, de dar uma sensação de uma presença não positiva, e aquilo reage magneticamente. E é normal você ter uma dessas formas um pouquinho mais expressa do que... Porque eu tenho locais que eu chego, que o cheiro chega antes do local. É normal pela sua sensibilidade, pela forma como você faz a leitura dentro do seu sistema, porque assim, quando você chega, tem algumas formas de clarividência. A mais comum é quando você expande aquela questão de lei, né? O seu próprio campo você consegue trazer. E no seu próprio campo você interpreta, você já consegue tirar, porque tudo tem cheiro no astral também. Então o seu cérebro ele já interpreta magnetismo pelo cheiro. Você já aprendeu a fazer isso. Da onde vem, aí pode vir no processo inconsciente. Então você já aprendeu a fazer isso, e você com isso, nessa interpretação, você já sabe, mais ou menos, cada vez vai melhorando mais, se aquilo está legal ou não. E quando a gente não desenvolve essa clarividência de uma forma consciente, a gente começa... Por exemplo, eu vejo muito a minha filha. Eu acredito que ela tem uma sensibilidade muito grande. Se ela vai para algum lugar que não tá legal, ela fala, mãe, vamos embora, não tá legal. Mas por quê, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela fala, não, vamos embora. Vamos... Então, ela não entra em contato com a ideia. Ela só tá se sentindo mal e quer ir embora. Né? Talvez trazer isso para a consciência e ela treinar isso vai fazer ela lidar melhor com essa situação, né? Ela está sentindo passivamente e não tem informação. Então o que ela sabe é, a maioria das pessoas, as pessoas mais empatas, quer dizer, mais sensíveis, ela chega no ambiente e passa mal. Então a tendência é que ela fuja, ela não queira mais sair, até fique antissocial se não tomar cuidado. O ideal é que exista uma compreensão ativa. No momento que você entende o que está acontecendo, existem duas formas de perder energia. Você vai perder sempre. Uma é pelo vampirismo, a outra é você doando. Quer dizer, no final é a mesma coisa. Quer dizer, ou você me leva 10 reais ou eu lhe dou. A equalização é certa, né? Exato. Sim. Você vai equalizar, não tem o que fazer. Mas é melhor que você ativamente entenda a situação do ambiente, até digamos, se camufle. Às vezes você entra no ambiente, o ambiente está pesado, mas eu preciso ir. Sei lá, uma faculdade, um trabalho, eu preciso ir. Sim. Então você se camufla. Em vez de você, quando você tem alta sensibilidade e você fala, não, o que vai acontecer? Eu vou pisar no chão, vou deixar o ambiente passar por mim e vou entrar nele. Como se você, eu falo sempre desse exemplo, estivesse entrando numa água gelada. Ou você mergulha de vez ou você vai sofrer tentando entrar aos poucos. Sim. Então, ou não tem como não se molhar também. É uma consequência do ambiente. Se você vai, você tem que... Então, o processo, às vezes, você entrar no ambiente e chamar pouca atenção e fazer ele participar de você. Há uma consequência, porque você acaba baixando a frequência para aquele ambiente, mas você para de sofrer pela disparidade, que, de certa forma, é uma arrogância. E fica menos visível, como você mesmo disse, né? Você se camufla. Exato. Porque pensa se não é uma arrogância. Eu vou para um shopping, você foi aonde? Foi no shopping. De repente, ai, que shopping pesado. Você foi para onde? Vai para a praia. Nossa, que água fria. Sol quente. Que sol quente. Pô, ou você vai ou você não vai. Se vai, vai. Então, se você entra no ambiente, você passa a curtir melhor. Eu sofria muito quando ia na praia, porque as pessoas começavam a botar música. Aí eu ficava incomodado. Você fazendo fac, né? Não, aí chegou uma hora que eu quer saber, vai estar rolando um pagode, eu começava a balançar a perna, falei, pronto. É a forma de eu viver aqui o negócio. Eu algumas vezes eu vi um contorno, né? Existem os contornos áuricos, né? Eu vi um contorno, pessoa no vídeo ao vivo, eu vi um contorno branco. Eu vi 2 ou 3 vezes. Essa é um primeiro nível de poder começar a clarividência? A clarividência diretamente, que a gente entende sim. Todo mundo tem. Uma coisa que você abre quando quer. Por exemplo, você pode estar aqui, pode não estar vendo. Na hora que você começa a querer, você vê que alguma coisa sai dos seus olhos, que você exterioriza a energia. Nossos olhos, eles são uma fonte magnética impressionante. Sua própria energia sai pelo processo até dos chakras, no ponto certo, é como se fosse um automatismo. Na hora que você quer ouvir, você não pergunta de onde você quer ouvir, você se posiciona, o corpo ele imediatamente faz a atenção aumentar para aquele processo. A mesma coisa acontece no princípio disso. Na hora que você quer enxergar, você começa a ver a primeira parte, que é essa parte gelatinosa, esbranquiçada, que fica ao redor da cabeça da gente. Essa é a parte de visão diretamente. Isso também é estudado. Tem vários exercícios para melhorar a clarividência.
visual mesmo, não é a clarividência mental, das telas mentais, não é a visão psíquica, é a visão direta. A visão direta, os exercícios são um pouquinho mais intensos e esta sim é preciso uma certa, mesmo você estando, você está numa sala às vezes, fazendo exercício sozinho, aí passa um negócio, eu tomo um susto, porque você mexeu, meu Deus, aparece um rosto perfeito às vezes. Aí tem vários exercícios que, como eu falei, tem exercício com a luz infravermelha, tem exercício que você fica todo no escuro, tem exercício que você fica com foco indireto, tem exercício da visão periférica, tem um monte de exercício de clarividência aqui. Tem exercício, você faz isso tudo através de algumas coisas, inclusive exteriorizando energia pelo centro da testa, que é o terceiro olho, o chakra frontal. Uma coisa que eu fico pensando também para quem está começando a manifestar clarividência, existe uma missão envolvida nisso? Por exemplo, eu trazendo essa clarividência para o consciente, trabalhando essa clarividência, eu preciso interagir com essas energias e espíritos, ou eu posso usar essa clarividência apenas para me colocar melhor nos ambientes? É difícil. Tem muita gente que tem medo, né, dessa interação. Às vezes não quer pela interação. O problema é que não depende só de você. No momento que você começa a ver, os espíritos sabem que você estão vendo, eles vêm até você. Uhum. É um processo natural. Ninguém está vendo, você está vendo, então eles vão falar, você vai estar dormindo, o cara vai no pé da sua cama e fala, você podia dar um aviso à minha esposa? Falando isso num dos programas, eu lembrei muito do filme Ghost, né? Exatamente que o cara, ninguém vê ele, aí a hora que ele vê que aquela pessoa vê ele, fala, você tá me vendo? Exatamente isso aí. E os espíritos chegam no ambiente, eles têm uma coisa muito interessante, eles chegam no ambiente, eles sabem quem é o médium, eles sabem quem está ouvindo e quem está vendo, eles sabem. É um processo é como se fosse um imã. Então eles fazem um processo que no meio eles sabem quem está sob contato mais próximo deles, eles simplesmente sabem. Então não tem como fugir. Uma das responsabilidades a clarividência é uma abertura, você pode não fazer nada com ela, mas é uma capacidade incrível de fazer o bem. De você estar aqui, por exemplo, sei lá, a pessoa que trabalha na área de saúde, como você que você trabalha. Você vai atender um paciente e você percebe que o paciente está doente, mas tem um espírito do lado dele, sugando a energia dele o tempo inteiro. A consequência da doença dele também é pelo fruto daquele processo. Então você não pode diretamente chegar para o paciente e falar isso, mas você pode falar, olha, quando você puder mais, sempre pensa positivo. Um médico pode falar, tem feito uma oração? Sim. Isso não é problema nenhum, entendeu? Vai pedir para uma pessoa vibrar um pouquinho mais positivo. O fato de eu ver, por exemplo, uma alteração na coloração dos olhos, né? Porque essa faixa aqui, eu já cheguei a ver algumas vezes essa faixa cinzenta da pessoa entrar e eu sei qual é o normal dela, né? Poucas vezes eu vi isso. Talvez porque a pessoa estava muito carregada negativamente e foi permitido para eu enxergar, porque a gente consegue de alguma forma orientar, não diretamente, né? A gente vai usar o que a pessoa tem dentro da crença dela. Mas eu cheguei a ver 2 vezes uma faixa cinza ao redor dos olhos. E você vê que não é dela, porque ela já viu várias vezes com você. Isso é uma espécie de clarividência também? Sim, é uma percepção, né? Além você consegue perceber. O corpo ele responde também pela forma como a pessoa fala, mas você sente as energias e sente variações na pessoa. Às vezes detalhezinhos tem pequenos detalhes, você começa a se concentrar, aquilo vai crescendo. A visão periférica, por exemplo, a clarividência, ela começa bem sutil. Às vezes você dá uma toquinho assim no canto do olho. Aí você não olha, você começa a se concentrar nessa sensação, aquilo começa a crescer e você aí começa a aparecer alguma coisa ao redor. Muita gente vem a clarividência assim, se você foca, some. Por quê? Porque não é o corpo físico que está vendo, é o corpo astral. Pelo princípio a informação está chegando pelo astral, passando e vindo e finalmente interpretada pelo físico. Chega uma hora que você olha fisicamente e continua vendo, porque o corpo já entendeu o que está acontecendo. Então isso é uma forma assim de clarividência. Você está começando a perceber situações e aí vem uma infinidade de outras, né? Como você trabalha com clarividência, dificilmente você não tem um mentor do lado que vai chegar, o clareaudiência, que vai chegar para você e falar, ó, paciente tal coisa aí. Ele já vai dar o bizu para você ali. Já aconteceu. Já aconteceu também. Já aconteceu e foi um negócio tão forte e tão intenso que eu nem tive como brecar, porque usaram as cordas vocais e falaram, né? E aí era verdade mesmo. Como é que você acessou isso, né? Falaram dele. Como que você percebeu, né? Porque a gente, quando você está indo para o atendimento, você acha que você está vendado, né? Então, a clarividência também, agora me trouxe um ponto. Pensamentos privados, né? Emoções privadas, isso não existe, né? A gente está o tempo inteiro entrando em contato com o outro. Talvez em menos grau, em maior grau. Não existe privacidade. Na verdade, está tudo aqui. Nossas sensações, elas são nuas. Nossas auras, o pensamento, por exemplo, não existe nem defesa contra ele.
Você pode, por exemplo, tomar um passe, você pode cuidar das suas energias, você pode estar o que você quiser. Mas assim como você não tem defesa sobre uma pessoa falar uma coisa e ouvir. A única defesa que você tem é não se ofender. Sim. Mas você pode estar ótimo. Aí eu posso xingar sua mãe, se você não tomar cuidado, você se desequilibra. Todo passe que você tomou não adianta mais. Então, o processo é o mesmo. Então, é um processo de privacidade não só no sistema energético, mas os pensamentos estão voando o tempo inteiro. Se você pudesse parar um pouco no lugar desse e ler as mentes das pessoas, é a coisa mais impressionante que tem, as direções, assim. As pessoas estão assim, nossa, eu queria aquilo. E no sentido de sofrimento constante, isso está voando o tempo inteiro. E cria uma assinatura. Sim. O que é mais difícil é esse. Que as pessoas pensam que o pensamento ele é flutuante e fica... Não, aquele pensamento cria uma característica. E a pessoa se identifica com o pensamento, né? E ela começa a acreditar no que ela pensa sobre aquela coisa, né? E ela passa a vibrar, ser aquele ser. Porque tem gente que você chega perto, que eu costumo falar, que ela tem a aura de velório. O que é isso? Parece que o tempo inteiro alguém morreu. Sabe? Morreu alguém, meu Deus, que é isso? Você sente pensamentos, gente com pensamento suicida. Você chega perto dela, é muito importante saber que a alta sensibilidade não faz você... Eu não chego assim e falo, não, eu estou sentindo uma coisa em você, não. Eu estou sentindo em mim a vontade de suicídio. Chego perto de você, eu sinto em mim. Ah, olha que interessante, isso é muito Por legal. Isso que Então eu não vou sentir que o outro quer. Não. Eu vou sentir a vontade em mim. Em você. Então você começa a chegar perto da pessoa, a angústia vem na mesma hora. Você está sentindo angústia? Né? Eu sei porque eu não estava sentindo antes de chegar perto de você. Mas eu passei a sentir. Então não é assim, eu estou sentindo em você, eu estou sentindo em mim. Porque você dividiu o processo. Ao mesmo tempo também, lembra que você está chegando com a sua aura perto da pessoa. Então, o ato de você se cuidar também, assim como a pessoa transmite negatividade, transmite positividade. Você falou no outro programa, né, que a gente tem a capacidade até de curar uma pessoa. Tem gente que, não por acaso, ela tem mania de tocar em você para puxar energia. É automático. E também tem um processo, obviamente, de... esse ato de tocar também é um processo de indução por controle, né? É uma forma de controlar a outra pessoa. Sim. Quando ela bota a mão, ela tem domínio, ela quer ter domínio sobre você. A PNL, né? Por isso que não é sempre não é bom deixar tocar por isso, porque a pessoa quer ou controlar você ou puxar sua energia. É uma técnica inconsciente até de dominação que vocês fazem isso. As mãos fazem isso. Então, você chega perto da pessoa, sempre tem gente que toca, puxa muito. É uma coisa que você... Aí, como eu falei, se você passivamente não perceber, você começa a ficar sonolento. Mas na hora que você percebe o processo, você começa a doar, o automatismo quanto mais forte você vai, mais forte volta. O universo faz isso. Então, quando você deixa ativamente, você se recupera mais rápido. Rapidinho você passa aquilo. Você perde, mas já ganha. Então, a cor que você tem do clarividência, você percebe nas faixas áuricas, tem muito a ver com a qualidade do ectoplasma. E esse ectoplasma, na tua opinião, ele vem na dependência de quais componentes teus? O emocional é o que mais interfere ou é o mental? É porque assim, todas as pessoas têm uma mesma, digamos assim, quantidade de energia para vibrar durante o dia. É como se todo mundo tivesse nós fôssemos uma usina de nuclear de pensamentos. Então está explodindo na sua aura. Então tem o que a gente chama de energia limpa, ou energia imanente, ou energia fluido cósmico universal e tal. Essa energia entra em contato com todas as pessoas e as pessoas, ao pensar, transformam isso em energia de consciência, energia consciencial. Aquilo explode numa característica. Tem gente que passa gastando muito tempo essa energia com besteira. Sofrimento, pensando nos outros, meu ex, como é que vai ser, estou sem dinheiro, estou lamentando. Então, já como você não faz isso, então o que acontece? Você fica com chakras mais equilibrados, com a energia melhor, você se cuida. Então, quando você chega perto dessa pessoa, você não sabe de onde vai sair. Normalmente, vem de uma característica total de você precisar cuidar do emocional dela. Então, a primeira coisa que você sente é angústia ou sonolência, se você não tomar muito cuidado, que ela puxa. Há uma sensação também ruim, né? Porque você começa a sentir a energia da outra pessoa. Eu conto a história que uma vez eu estava na Copa, e uma auto de clarividência, mais a sensação, tomar um café, né, de repente me veio um pensamento de hospital, assim, uma coisa ruim, e veio assim, forte, aí eu saí dali na hora, mas aí eu voltei e falei, caramba, o que era aquilo? Aí tinha um cara lá, esse cara tinha diabetes, só que aí eu cheguei na Copa de novo, eu senti outra vez aquilo. Aí eu falei, tá se cuidando? Tá, rapaz, 3 dias depois o cara caiu no hospital, caiu 15 dias, quase morreu, inclusive fez uma cirurgia, ficou mancando por causa da diabetes, né?
quase fez uma cirurgia, quase teve que amputar a perna, num processo que acontece dentro Então, assim, o que aconteceu ali? Provavelmente estava iminente uma sensação de acontecimento, ou talvez os mentores deles, aproveitando a minha presença ali, transferiram alguma informação para eu falar alguma coisa, para ele se cuidar, né? Eu senti, mas eu não sabia o que era, eu me senti incomodado e fugi passivamente, que é o que a gente faz normalmente. Sim, aí eu me liguei e falei, peraí, deixa eu voltar. Então você começa a fazer experimento também social, o que não é nenhum problema, porque é um experimento positivo. Você está sendo uma pessoa, você se sentiu mal ali, não foge. Eu vou deitar, fazer uma técnica, não, sentir uma coisa ruim. Às vezes você está sentindo o espírito, às vezes precisando de ajuda. Ou uma pessoa precisando de ajuda. Então dá para usar isso de forma positiva. Inclusive em um aprendizado. Aí você volta e fala, ou se você conhecer a pessoa tal, você consegue ter alguma argumentação. Se não conhecer, pelo menos serve de algum tipo de embasamento. Tem hora que você não vai saber o que é. Você lê, mas não sabe se é aquilo porque você não pode falar. Tem uma questão ética, né? Tem pessoas que a gente encontra que a gente tem muita saudade. Aí quando a pessoa chega, você começa a sentir um negócio, né? Você fala, nossa, então não vejo a hora que essa pessoa vai embora. E você gosta da pessoa, você queria que a pessoa estivesse ali, mas talvez seja exatamente isso que você está falando, né? Eu começo a pegar um pouco da sensação de angústia dessa pessoa por gostar dela. Não gosto de sentir isso em relação a ela, então ela longe e eu não sinto. Isso acontece muito com parentes. Com parentes. Você gosta muito da família, mas vai para lá, sente uma agonia, porque normalmente essas pessoas estão agindo ou fazendo alguma coisa que deixam as carentes energeticamente. Ou com magnetismo de agressão, digamos assim, existe auras de espinhosas. Ela agride porque ela está em estado de agressão constante, assim, o seu corpo, a sua própria personalidade. Quando você chega perto, você sente essa agressão. Então, por mais que você goste, você... Né? Ou ela vai na sua casa, às vezes você não vê a hora dela ir embora. Não, e não é nem que vai no sentido de falar assim, quero que ela vá embora porque estou me sentindo agredida. Não, eu quero que ela vá embora porque estar com ela me deixa triste. É inconveniente. Você queria dar atenção para a pessoa, você às vezes se sente culpado. Poxa, é uma pessoa da família, velho, caramba. Mas você não vê a hora da pessoa ir embora, você fica assim, meu Deus, será que eu sou antissocial? Né? Mas tem muito de energia aí, muito pra caramba. Você sente a mala sem alça danada. Se a gente pudesse dar uma dica agora, que a gente tá aqui, temos 3 minutinhos, pra pessoa começar a treinar essa clarividência. Qual seria das técnicas aqui? Você acha que seria a primeira, assim, pra pessoa tentar? Na hora de deitar. Todo dia na hora de deitar. Inclusive nós temos na técnica completa 5 que está lá no meu canal no YouTube. Passa os contatos já do canal. Tem uma parte disso também. Mas não precisa, você vai deitar, relaxa e visualiza como se fosse uma lanterninha saindo do seu frontal, né? Deixa a mente parada, não pensa nada, só fica quietinho. Tenta perceber o que chega de som e o que chega de imagem. Todo dia quando você faz isso, você vai perceber que sensações vão voar na sua mente, às vezes não negativas, às vezes não positivas. Mas não tem problema, só observa o que está acontecendo. E também quando você começa a chegar perto das pessoas, você faz o seguinte, sempre que você estiver sozinho, você tenta entrar no seu normal. Uma técnicazinha é você movimentar as energias, só pela vontade. Quando você estiver circulando uma coisa sobre você, uma limpeza, quando você cair numa aguinha sobre você, você entrar numa normalidade, você vai para o cantinho, aí você, agora eu vou me aproximar dessa pessoa. Mas faz isso como cientista mesmo. Se aproxima, fica em estado de receptivo. Fica quietinho assim, conversando com a pessoa para ver o que você sente. Aí você começa a pensar, se for um amigo, você começa a questionar aquilo que ele está sentindo, né? Até isso você começa a ter noção de sensibilidade. Primeira coisa é sensibilidade, outra coisa é você começar a sentir seu campo. Você bota as suas mãozinhas perto uma das outras assim, você começa a sentir o campo das suas mãos. Quando você começa a sentir bem forte, você pode parar sozinho e começar a ler ambiente através dessa energia que você sabe que o seu campo está ali. E saber o que você está sentindo através do ambiente. Então isso você começa... Qual é o princípio? Você precisa fazer o cérebro entender o que está acontecendo no inconsciente. O cérebro, ele é um ser meio neutrão. Tanto mesmo que tenha outras vidas, você precisa aprender a falar de novo. Sim, com certeza. Então você precisa ensinar o cérebro o que está acontecendo nos bastidores. Isso demora um pouco. Isso demanda tempo. Tem gente que já vem um pouquinho mais avançado, mas a maioria tem que recomeçar do zero. Começar do zero. Pessoal, o Saulo tem um canal incrível no YouTube, onde ele faz diversas lives, tem muito conteúdo. Tem também o site, né? É o viagemastral.com, onde eu centralizo tudo lá, tá? Tem muito conteúdo para vocês conhecerem um pouquinho mais desse assunto e de outros também muito interessantes. Agradeço sua companhia aqui, agradeço, Saulo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado, Zé. Pessoal, a gente se vê de novo aqui no sábado. Eu espero você às 11h30. Até lá.